vergonha e dor. Mais uma vez estamos aqui de volta, prezados telespectadores, para começarmos a segunda parte, falando agora sobre a nova ordem mundial. Você poderá perguntar, mas como este oitavo rei vai entrar no mundo? Como este oitavo rei vai exercer todo o poder e controle sobre a terra? A partir daqui em diante, prezados ouvintes, eu quero que vocês abram os seus olhos. E vamos pedir a todos que abra também o seu coração, para que o Eterno possa fazer com que você entenda. Porque se você for sábio, você vai entender. Mas se você não for sábio, não for escolhido do Eterno, de maneira nenhuma você compreenderá, porque eu vou te mostrar agora fatos. E contra fatos não há o quê? Argumentos. Contra fatos não há argumentos, prezado ouvinte. Vamos orar ao Eterno e vamos pedir a sua shalom sobre vocês. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamevorah leolam vaed. Bendito sejas tu, Eterno, Rei do Universo, que é bendito para sempre. Nós queremos te agradecer por este programa e pedir a tua shalom e o teu roquema, o espírito de sabedoria sobre as mentes e os corações em teu nome, Yeshua. Nós oramos. Amém. Bem, queridos ouvintes, vamos começar. Uma nova ordem mundial. Esta é uma grande ideia, já dizia os historiadores. Mas o processo para a implantação desta nova ordem, o processo para a implantação desse novo sistema de governo mundial que vai exercer um poder e controle sobre toda a humanidade, o poder que vai exercer um controle sobre os quatro cantos da terra, é uma ideia que nasceu desde a época de Nimrod, desde a época lá da Torre de Babel. Sabe, queridos, ao eles se espalharem sobre a terra, o Eterno, para preservar o hebraico, a língua santa, a língua com códigos santos, então eles começaram a programar em sociedades secretas. Gradativamente eles começaram a entrelaçar um programa no qual um dia Shemuel pudesse implantar um sistema de governo em que se governasse os quatro cantos da terra através de um ser, de um homem, tal qual queria fazer na época de Nimrod, a Torre de Babel. Eles queriam criar um poder, um governo mundial na época, e em volta deste poder, eles queriam então toda a sociedade globalizada. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, este sonho está prestes a irromper. Para tanto, então eles fizeram um programa, e este programa foi passado através de uma família, a família dos merovingios. Os merovingios então ficaram encarregados, aonde eles fazem uma alusão do sangue real. Eles fazem uma alusão do sangue que vai exercer. Lembra-se do Santo Graal? Vocês se lembram a respeito do Código da Vinci? Aonde eles falam a respeito que existe, que o sangue de Jesus é o sangue que vem desde as épocas antigas, que ele era casado, e que futuramente deste sangue real, ele vai exercer o poder, e este sangue está ligado à família da casa de Windsor, na Inglaterra. Pois bem, exatamente ali nós temos nós podemos dizer uma lenda, mas esta lenda tem um fundo de verdade, porque é verdadeiro que os merovingios, eles guardam as entidades das sociedades secretas. Entre outras sociedades, nós temos os Cavaleiros Templários, que guardam este segredo. Lembre-se, o sangue não é de Yeshua. E, por incrível que pareça, é incrível, o próprio Armindo de Abreu, no seu livro, o próprio Armindo de Abreu, em seu livro, por incrível que pareça, na página 105, nesse livro, ele diz: Jesus não é judeu,
mais ariano. Mas os judeus constituem a raça mais corrompida, eles estão dizendo, tá? E mais degenerada do mundo. E por fim, a antiga tese da supremacia da aristocrática de Gobineau virava a supremacia nórdica. Raça e sangue fundia-se, uma espécie de sociedade pseudocientífica, em que finalmente as teorias da raça ariana e do super-homem se amalgamavam. Exatamente está aqui o antigo sonho de Hitler. Hitler, ele sonhava do super-homem, sonhava da raça ariana, e me parece que nós estamos prestes a acontecer isso na Terra. O oitavo rei, para que ele pudesse vir ao mundo, está sendo preparado alguns mecanismos para que ele exerça o controle, para que ele possa controlar todas as coisas. Está sendo preparado o cenário mundial agora. Uma das grandes promissoras deste evento exatamente começou na Rússia, chamada de Helena Petrovna Blavatsky. Diz a Helena que ela recebia mensagens do Tibete. E ela começou a desenvolver a sua teosofia, a sabedoria de Zeus, de Deus. E ela passa as suas ideias, onde eles querem criar uma nova ordem mundial, governado por um homem. E eles preparam o mundo, o cenário mundial. E ela diz no seu livro, por exemplo, transcrito pelo próprio pastor Batista lá dos Estados Unidos, que trabalhou dentro do Pentágono, ele diz, exatamente, abro aspas, quando o pastor diz que então haverá os 144 mil que exercerá o poder para destruir aqueles que se opuserem a este poder que vai exercer o controle do mundo. E ele chama aqueles que se opõem como câncer, células cancerosas que precisam ser extirpados, para que essa nova ordem mundial exerça uma total influência e poder sobre a Terra. E ele chama então este período de Era de Aquário, ou uma nova era. Então eles dão ênfase dizendo que a era de Jesus era a era de peixe, a era de Cristo, era de peixe, que é o Cristo mitológico, o Cristo pagão, que veio do cristianismo lá de Nimrod. E agora entramos numa era chamada Era de Aquário. E nessa Era de Aquário, eles querem criar um paraíso na Terra. Estas ideias foram então passadas adiante. Seminários foram realizados no mundo inteiro. Milhões de pessoas começaram a se reorganizar em meditação profunda a cada 1º de janeiro. E no primeiro ano que as pessoas começaram a fazer essa meditação, para que pudesse no mundo implantar esse sistema de governo chamado de Nova Ordem Mundial, naquele período juntou-se aproximadamente nos Estados Unidos 500 mil pessoas, dirigido por Jan e Jansen, lá na América do Norte. Logo depois, esta nova ordem mundial começou a abrir seus braços. E gradativamente, prezados telespectadores, quero dizer a vocês, passou adiante para a Inglaterra, e uma mulher chamada Alice Bailey descreve essa teosofia, fazendo seminários, convidando e desenvolvendo essa ideologia, até chegar mesmo naquele livro que ela fez, Alice no País das Maravilhas. Aquelas mensagens subliminares que ali estão dentro do livro, mescla uma mensagem da nova ordem mundial, que já está se preparando para exercer uma influência e poder na nova era, ou na Era de Aquário, prezados ouvintes. Eles então dizem, dentro desta nova ordem mundial, acontecerá então nesta globalização, acontecerá uma mudança radical em todos os setores do mundo. E para preparar este período, entra então em cenário Albert Pike, que era um maçom do 33º grau. Albert Pike então programa uma guerra.
3 guerras foram programadas ali, naquela távola. Alberto Pike com seus homens, eles programaram que para entrar uma nova ordem mundial no planeta, é necessário que 3 guerras pudessem acontecer no planeta. Sabe, prezados ouvintes, a ferida estava sangrando. Roma tinha perdido seu poder. E agora Roma procura a força da segunda besta, Estados Unidos, e começa a subir novamente do abismo. Interessante que a Bíblia, mostrando este período e o objetivo dessas guerras, nós temos em Apocalipse 16, versículo 13 em diante, quando a Bíblia nos diz: e eis que vi sair da boca do dragão, Estados Unidos da América, da boca da besta, Vaticano, e da boca do falso profeta, o islamismo, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de chabins, de ruás, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, a fim de levarem avante a ideia de uma nova ordem mundial. A Bíblia nos diz que eles então irão produzir uma terceira guerra. Uma guerra que, uma vez Napoleão chegando naquele campo de Asdraelon, na região de Israel, Napoleão com seus homens, ele olhou para aquele campo e disse: mas que lugar maravilhoso para uma batalha. Então Napoleão disse: mas que lugar maravilhoso para uma batalha. Nem sabendo Napoleão que as palavras deles iria ter um certo poder de influência, porque na verdade, ali na região de Ha-Megiddo, que nós conhecemos em português como Armagedon, vai se desenvolver uma batalha, uma guerra, onde os exércitos dos céus, dirigidos por Micael e Shemuel e seus melahins, vão travar a última grande batalha. E esta grande batalha, toda a terra mergulhará, e o alvo vai ser a Terra Santa. Israel, este é o alvo. Eles querem destruir o templo do Eterno. Eles querem tomar controle do lugar de adoração em Jerusalém. Por incrível que pareça, prezados ouvintes, nós então temos algo impressionante para passar a vocês. Esse período foi marcado datas. E por incrível que pareça, Albert Pike, não sei como, eles marcaram a data exata da Primeira Guerra Mundial, que explodiu exatamente em 1914. Na mesma época, eles também marcaram a data da Segunda Guerra Mundial. Que também no mesmo ano, no mesmo dia, eles marcaram a data da Terceira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu na data exata que aqueles homens, dirigidos por Albert Pike, exatamente programou. Quando foi no ano de 1929, as nações estavam quebradas por causa da Primeira Guerra. A inflação era tão alta que se comprava um pão francês, um pãozinho de 20 centavos, era comprado por um carrinho de marcos de ouro na Alemanha. Naquele ano, em 1929, o Papa sobe ao poder novamente e é reconhecido como Estado do Vaticano. Logo, é gerado no planeta uma grande inflação. E a crise econômica foi tão terrível, chamada e conhecida como a crise de 1929. A crise econômica gerada foi tão terrível, que a consequência desta crise, os banqueiros emprestaram dinheiro para Hitler, milhões em dólares, e emprestaram também para Stalin, milhões em dólares.
E os banqueiros ganham com a guerra, porque os empréstimos depois vêm de volta aos seus cofres, bilhões se transformam em trilhões de dólares, e então, prezados telespectadores, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Tudo foi planejado, prezados ouvintes. E a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, alguns fatos foram pagos. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, David Rockefeller pagou $130 mil aos historiadores para que escrevessem não a verdade, para que não escrevesse a verdade a respeito da Segunda Guerra Mundial. É impressionante isso. E por incrível que pareça, eles mentiram, dizendo que Hitler morreu na Segunda Guerra, que ele se suicidou. Mentira! Hitler não morreu na Segunda Guerra, e muitos dos seus generais se refugiaram aqui no Brasil e na Argentina. Hitler não morreu na Segunda Guerra. Hitler morreu em 86. Simplesmente morreu em outro país. E vamos conservar isso em segredo. E por incrível que pareça, a Terceira Guerra Mundial é a solução para que venha o oitavo rei. Para acontecer então a Terceira Guerra Mundial, então nós temos exatamente codificado na moeda de $1 a pirâmide. A pirâmide é exatamente o símbolo do Egito. Na base superior nós temos o olho de Osíris, que significa Satanás está vigiando, Satanás está vendo, Ha-Satan, Shemuel. A pirâmide é formada por 13. Nós temos aqui 13 estrelas, 13 penachos, 13 flechas, 13 ramos de oliveira, aqui exatamente na águia, que também tem um símbolo de pomba. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, nós temos 13 em toda a extensão desta moeda. E mais ainda, queremos dizer que até mesmo a pirâmide é formada por 13 degraus. E esses 13 degraus é separado da base superior, que é o 13º degrau. Nesse 13º degrau, prezado ouvinte, só o olho de Osíris, ou seja, a elite permanece, mas os 12 degraus desaparecem. E por incrível que pareça, o marco e o projeto para a implantação desta nova ordem começaria a sua contagem regressiva a partir da base da pirâmide, que nos dá uma pista. A primeira pista está no número 1, quando eles diziam que nós seremos, toda a humanidade neste período será um só. É incrível isto. Outra coisa importante, nós temos então outro mistério, a escrita latina, que significa Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum. Traduzindo, significa: ele tem favorecido uma nova ordem mundial, uma nova ordem do século. Exatamente, nós temos então os 12 degraus e o ano zero, que é uma aurora da nova era. A aurora da nova era foi citada por Malachi Martin em seu livro The Keys of This Blood, escrito pelo jesuíta. Malachi Martin, falando sobre isto, ele diz claramente quem vai governar, quem vai estar no topo, no auge, no controle desta nova ordem mundial. Quem vai exercer sua autoridade e o seu poder neste período. Por incrível que pareça, o livro se encontra nas minhas mãos, e nós vemos que depois da aurora do ano 2000, na aurora do ano 2000, então nós temos a contagem regressiva. E a partir daqui, prezado telespectador, a contagem seria anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Eu vi o presidente W. George Bush dizer com a sua boca, quando ele disse: "We are ready to put the new world order in 2012. Nós estamos prontos
para colocar uma nova ordem mundial no ano de 2012. É incrível, mas essa é a ideia dos globalistas em todo o planeta Terra. E a partir da aurora, a contagem regressiva começou. E por incrível que pareça, vocês poderão ver esses símbolos expostos na moeda de $1 e também na moeda de $20. Na moeda de $20. E por incrível que pareça, a partir de 2001, os mesmos programas que fizeram as bolsas cair e despencar para explodir uma Primeira Guerra Mundial, os mesmos programas que fizeram despencar as bolsas para explodir uma Segunda Guerra Mundial. E agora, no ano 2000, eles tinham que atacar o centro nervoso central da economia global, da economia do mundo. Então, para tanto, eles fizeram um plano terrível, que eles codificaram na própria moeda de $20. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, se você pegar a moeda de $20 e dobrar, você vai encontrar exatamente nesta moeda a Torres Gêmeas pegando fogo. O ataque às Torres Gêmeas. Como é que um avião bate na base da torre e as torres são implodidas? Como é que um avião implode 2 torres? Não dá para desconfiar. Ali era um projeto, era um plano. Osama Bin Laden estava envolvido naquele plano. E é tanto que o próprio Pentágono, você poderá ver que o próprio Pentágono, aqui aparece na base de trás, aonde você vê o Pentágono também pegando fogo, e o próprio Osama Bin Laden. Você percebe Osama Bin Laden com o seu próprio nome. Na moeda de $20 você tem tudo. Você, por exemplo, tem o nome exatamente de quem está envolvido com esta conspiração. E aqui nós temos o nome, e o nome que aparece é exatamente o nome de um indivíduo que participou desta conspiração. E o nome é Osama. Osama, como aqui aparece na nota de $20. Também na base inferior você encontra a deidade que está envolvida nesse ataque. Era o deus Tio, que era o deus da guerra. Por isso que existe a expressão terça-feira, Tuesday. E o dia do ataque às Torres Gêmeas, que dia foi? Foi numa terça-feira. É incrível isto. Foi numa terça-feira. Foi no dia 11. Por incrível que pareça, o 11 está exatamente na moeda de $1. Você coloca exatamente o olho de Osíris. E quando você coloca a moeda de $20 junta, você encontra então, abrindo o olho de Osíris, você encontra desvendado esse mistério. Se você pegar a moeda de $1 mais $20 e você colocar junto, você então vai encontrar, prezado telespectador, você vai encontrar exatamente o ano que aconteceu isso, 2001. Tudo estava tremendamente planejado. Por incrível que pareça, o que é que eles planejam? Bem, no próprio livro de Armindo de Abreu, O Poder Secreto, nós temos aqui o que o próprio livro, eles falam a respeito deste período. E quem é que vai ter o controle no planeta Terra? O próprio Armindo de Abreu, em seu livro, na página 69, no primeiro parágrafo, ele diz o que vai acontecer com a humanidade neste período da implantação desta nova ordem. Ele diz: o sistema obrigará a que, segundo os useless eaters, ou seja, as bocas inúteis,
sejam em breve excluídos do panorama, sem que lhes seja proporcionada uma segunda chance sequer. Quem, portanto, ficar desamparado daqui por diante, assim deverá permanecer para sempre. Por isso, todos os cidadãos sem renda ou carentes deverão ser identificados e cadastrados paulatinamente quando receberão um cartão magnético da fome, que lhes garantirá a ração mínima até o seu posterior desaparecimento. Em contrapartida, a elite superior, o creme de la creme da sociedade iluminada, já está sendo diferenciada da plebe ao nascer. Vai ser implantado então, vai estar sendo colocado já nesta creme das nações, exatamente nesses 10%, no 13%, exatamente nos privilegiados da classe mais alta da pirâmide, na parte superior da pirâmide, está sendo então programado neles um chip para que identifique quem é, quem tem poder, quem não tem, quem tem condições, quem não tem. Porque o projeto deles, prezados telespectadores, é exatamente destruir da face da Terra aproximadamente cerca de 90% da população global. Não somente eu que falo, o pastor Batista lá dos Estados Unidos, que trabalhou no Pentágono, ele fala isso. Outro indivíduo, o Steve Jackson, que trabalhou também dentro do Pentágono, fala a mesma coisa. E o próprio Armindo de Abreu, no seu livro, ele fala claramente esta ideia, este alvo. O alvo é destruir 90% da população do planeta Terra. Eles vão soltar vírus nos alimentos e eles estão planejando os ataques massivos para diminuir a população global através de 8 cidades que vão ser atacadas logo de imediato quando essa terceira guerra mundial explodir. Uma das cidades vai ser Israel, outra Austrália, União Soviética, Nova York, Toronto lá no Canadá, Tóquio, e uma delas na lista está São Paulo, que em um dia é planejado matar 1 milhão de pessoas. O alvo final da globalização é de extinguir, destruir da face da Terra cerca de 5 bilhões de seres humanos e só ficar vivos 1 bilhão e 500 milhões de indivíduos. Esta é a classe que ficará viva durante este período. Vocês poderão estar pensando, e o que é que vai acontecer? Não é à toa que William Bonner, no Jornal Nacional, ele passou a respeito das sementes batizada como projeto Arca de Noé, ou Arca de Noé, onde ele está, então, estão guardando a muitos metros debaixo do chão, numa temperatura de 150 graus Celsius, exatamente as sementes. Aqui no Brasil foram mais de milhares, 2.000 espécies de sementes. O mundo todo eles estão pegando sementes e estão colocando debaixo do chão. Essas sementes que estão sendo colocadas no chão é porque é projeto da Terra ser encabeçada por uma onda terrível de calor que vai destruir o planeta através das bombas nucleares. A desolação vai ser tão grande que é possível não ficar nada vivo sobre a face da Terra. Nada vai ficar vivo sobre o planeta. Tudo será destruído. Então, existem 4 regiões do mundo que as sementes estão sendo guardadas. E exatamente William Bonner, na sua expressão do Jornal Nacional naquele dia, ele disse que a chave não está na mão da Europa, mas a chave vai estar disponível para a humanidade. Somente a humanidade vai ter acesso a esta chave. O projeto Plano Global de uma Nova Ordem teve maior força quando chegou exatamente no ano de 2008. No ano de 2008, em setembro, a muitos eu avisei antes de acontecer. Liguei para amigos e disse o que iria acontecer. E em setembro de 2008, era o segundo passo na escala da implantação desta terceira guerra aqui dentro da pirâmide. Exatamente quando aconteceu no dia 29, era um dia de festas
bíblicas. Exatamente esses acontecimentos estão ligados ao Yom Kippur, ao toques do shofar. Perceba, prezados telespectadores, que as coisas acontecem dentro de um período de festa, ou em Pessa, ou em Shavuot, ou em Yom Kippur, ou em Sukkot. Esses acontecimentos estão ligados numa festa bíblica. É incrível, e por incrível que pareça, naquele dia 29 era um grande dia, era o dia exatamente do Rosh Hashanah, a cabeça do ano. A partir daquele dia, 10 dias depois começava o Yom Kippur, exatamente os 10 dias de expiação, quando então no dia 29 explodiu, as bolsas caíram, as bolsas despencaram, a economia global despencou. Milhares de pessoas estão sendo demitidas das suas empresas. Vários pais de famílias perderam seus trabalhos. Empresas estão fechando as portas. O setor imobiliário da América botou para fora milhões de americanos que não têm onde morar. Foram viver dentro dos seus carros. Reportagens passadas por diversos canais de televisão. A crise desencadeou uma terrível comoção global, que trilhões e trilhões de dólares já foram perdidas nas bolsas do mundo inteiro. E os efeitos da crise estão se alastrando, mas o pior está por vir. É-nos dito que em 2010, esta crise vai explodir numa proporção tão gigantesca, que aí vai então desencadear e preparar o mundo para 2011. Preparar o mundo para 2011, onde o primeiro míssil vai explodir. Vai explodir um míssil exatamente na White House. E esse míssil vai provocar, essa explosão está codificada aqui na moeda de $1 e de 20. Nós temos, se você colocar para cima, você tem as torres gêmeas pegando fogo. Mas se você virar junto com o olho de Osíris, você verá aí, por incrível que pareça, o ano 2011. Então explode uma terceira guerra no mundo inteiro. Todo o planeta Terra. Espero que isso, meu prezado ouvinte, não aconteça. Eu estou orando para que isso não aconteça. Espero que o que eu estou falando não aconteça. Vamos orar para que o Eterno segure, porque está escrito em Apocalipse 7 que exatamente o Eterno mandou que os chamains segurasse os 4 ventos. Chamais, os melahins dos chamais, segure os 4 ventos. Por isso que o Eterno mandou 4 querubins inferiores, para que segure os 4 ventos na terra, para que não destrua, porque a terra está tão cheia de transgressão e de pecado, que somente a santidade do primeiro chamai é suficiente para destruir a terra. Foi por esta causa que o Eterno mandou esses 4 querubins nos 4 cantos da terra, para que não destruísse a terra, para que a terra não seja esmagada e destruída pela própria criação da santidade do Eterno. Mas no versículo 2 em diante, a palavra do Eterno diz: vi outro melahim subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Elohim vivo, e clamou com grande voz aos 4 melahins, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quando esses melahins soltarem, então estas coisas, eles que estão segurando este período. E então acontecerá, que está no 3, quando diz: eles disseram, os outros melahins aos querubins disseram: não danifiques nem a terra e nem o mar e nem as fontes das águas, até que seja selado nas frontes os servos do nosso Elohim. Exatamente, o Eterno está agora, nestes dias atuais, selando o povo dele, o povo que ficará vivo na vinda do Filho do Homem. O Eterno está selando os seus filhos.
o Eterno está selando em toda a terra, nos quatro cantos da terra. E em Apocalipse 14, versículo 1, mostra claramente que selo é este. Quando a própria palavra diz no versículo 1: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que tinha em sua testa um selo. E que selo era este, prezado ouvinte? Isto, o nome dele, o nome do Pai. 8 é o número. E o nome do Filho, 8. E o número da Torá, 8. O número dos 3 da Torá, do Filho e do Eterno, que é um só. É 888. Então o nome dele, Yeshua, está sendo selado os quatro cantos da terra. O mundo está sendo selado. Só na internet 1 milhão de sites estão pregando o nome verdadeiro. E os servos do Elohim, e os servos do Elohim vivo, os servos do Elohim vivo estão sendo selados com o seu nome. Assim também os servos de Deus estão sendo selados. Os servos de Deus está sendo selado, porque a palavra Dei em latim dá exatamente, gramaticalmente, a raiz 6. E o nome Jesus em latim dá gramaticalmente a raiz 6. E o nome Sol em latim, Solis, dá gramaticalmente o número 6. Nós temos aqui 666. Enquanto o Melahim está selando o seu povo com o selo do Elohim vivo, o número 8. O Melahim Shemuel está selando o povo de Deus com o selo da besta, o 666 do seu número. E Yohanan disse: é o número de um homem, pois o seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 18. Aquele que tem Roquima, o espírito de sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666, prezado telespectadores. E no auge desta guerra, na matança de 90% da população global do mundo, e então, nesta hora, prezados telespectadores, nesta hora, então, a NASA, eu recebi um documento, esse documento está comigo, da NASA, mandado por amigos americanos. Lá na América me formei na área de saúde, lá em Nova York. Eu tenho muitos amigos, alguns inclusive que trabalharam no Pentágono. E eles mandaram para mim uma máquina que projeta holograficamente figuras. Então, este homem, no auge desta guerra, quando já completou os números dos mortos, quando eles matarem 90% da população do mundo, quem fica vivo, quem por acaso fica vivo, então eles disseram: nós vamos colocar dentro da pele um chip, vamos colocar dentro da sua pele um chip, e esse chip será colocado na mão direita, e vai ser então implantado a nova ordem mundial a partir deste momento. E então se aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em toda a parte da terra, a NASA vai mandar a imagem do homem, do Cristo cósmico, a imagem do Maitreya, a imagem do 8º rei que vai governar o mundo. Os budistas, quem está no Japão, vai ver de lá a imagem, é milhões de megapixels. Toda a região do Japão
e China vai ver a imagem. Vai aparecer exatamente como a quinta encarnação de Buda. A imagem vai ser exatamente do Buda. E eles vão ouvir a voz de Buda, que vai ser transmitido na frequência do cérebro 5.0 em todos os canais de rádio e televisão. Vai ser então ouvida a voz dele, e todos vão dar as boas-vindas ao período do Maitreya, da quinta reencarnação de Buda, em toda a região do Japão e China e também na Índia. Mas lá entre os islâmicos, a imagem projetada é exatamente de Muhammad, e que se curvam diante de Muhammad, o homem que vem para resolver o problema da terra. E o mundo islâmico então dá as boas-vindas a Maomé, vindo nas nuvens dos céus, enquanto os judeus lá em Israel, prezados ouvintes, eles veem também a figura de Maitreya, o Cristo cósmico. Então é visto como o Messias. E eles então aceitam este Messias como o Messias esperado, que construirá o próximo templo. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, aqui no mundo ocidental, na Europa, no Brasil, no mundo ocidental, em toda a região, a imagem que se vê no céu é exatamente a imagem de Jesus. Jesus é visto, Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E todas as igrejas começam a chorar e a se curvar diante dele. E ele então dirá: bem-aventurado, meus filhos, venham. Vocês foram fiéis a mim, guardaram meus mandamentos, as minhas festas. Vocês guardaram o domingo, dia solar. Vocês tiveram o meu nome. E então ele exercerá uma influência tremenda sobre todo o mundo ocidental, e repousará então no templo que vai ser construído lá em Jerusalém. E então nós temos o período de Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E o anjo Melahim falou no versículo 3: e darei as duas testemunhas. Levanta-te e mede 1260 dias literais. As duas testemunhas se levantam e se opõem a esse Messias. Essas duas testemunhas, não temos dúvida que é Hanoque, que está vivo, que passou pela morte, e também Eliarro, que não passou pela morte. Eles então irá desafiar este Cristo cósmico, este Messias, este Buda, este Jesus para o cristão. Este homem é o oitavo rei. É ele que vai reinar. Então Eliarro se opõe a ele, e Hanoque se opõe a este homem, e eles são imediatamente mortos. E a Bíblia nos diz, em Apocalipse 11, que durante 1260 dias não serão enterrados, mas jazem ali naquela região no qual Machia foi crucificado. Mas depois de 3 anos e meio, Hanoque ressuscita e Eliarro ressuscita, as duas testemunhas. Esse período é o período do anti-Machia. E então nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco é este Machia, este falso Machia do mundo inteiro. Logo depois ele oferece àqueles que não querem o cavalo vermelho, morte. Aqueles que tiverem com chip,
e que não se adequarem aos 10 mandamentos desta nova ordem. Você quer que eu leia para vocês os 10 mandamentos da nova ordem? Aqui está no livro de Armindo de Abreu, Poder Secreto, na página 66, está exatamente o decálogo da agenda globalizante. Primeiro decálogo: empenhar todas as forças universais disponíveis até lograr. Primeira coisa que vai acontecer neste período, vai acabar o fim dos estados nacionais, ou seja, não haverá mais propriedade privada. Você não mais terá sua casa, não é mais objeto seu próprio particular. Tudo é do Estado nesse período. Segundo mandamento: todas as religiões vão desaparecer. Judaísmo, islamismo, cristianismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, todas as religiões desaparecem, meu prezado telespectador. Nada mais sobra, só vai ter uma religião. Por isso que na moeda de 20 dólares, se você colocar guimatricamente o 1 junto do 2 e tirar o 0, você vai ter o número, guimatricamente, o número 12. O número 12, pois esse período marca um período que pode acontecer grandes coisas, tomara que não aconteça, mas nós estamos avisando para que vocês estejam alerta. Nesse período, então, acaba todas as religiões na face da terra. Não haverá mais religiões católica nem protestante. Uma só religião vai haver. Uma só religião vai existir. E por incrível que pareça, o fim do estado do bem-estar social, por exemplo, vai acabar esse negócio de você ir para um país tirar o passaporte. Não, todos estão controlados aqui dentro do chip. Você pode ir para qualquer parte do mundo. Assim também, você não precisa mais, prezados telespectadores, de pegar vistos em lugar nenhum. A família vai ser dissociada. Não vai haver mais a família. Não vai haver mais a família. A família vai acabar. Não vai existir mais famílias. Todos na face da terra, as crianças poderão ser criadas. Você pode ter um filho e pode ser criado com qualquer família. O bebê, com um mês de nascido, poderá ser transferido para uma outra família. Assim o Estado, assim entenda e assim deseje. Eles então vão e faz isto acontecer. Salários, cada ser humano receberá uma quantia determinada dentro da sua conta corrente, e as compras vai estar todas ligadas no chip, e a empresa que vai exercer seu poder e que vai colocar esse sistema em working, coisa a funcionar, chama-se Visa, controlado pela Motorola. E por incrível que pareça, a palavra Visa em 3 línguas, babilônico, grego e latim, dá exatamente V5 e 1, S em grego 6, A em babilônico 6. Eu tenho a tabela aqui, dá exatamente 666. Todo o sistema do mundo vai estar ligado ao Visa, exatamente, que vai ser implantado por debaixo da pele. Esse sistema, segundo as informações recentes que me chegaram agora da NASA, nos diz que eles conseguem até mesmo controlar e saber os pensamentos através dos impulsos nervosos. Ao satélite, eles leem os pensamentos das pessoas. Ou seja, a submissão tem que ser total a esse Machia. Ele não vai suportar em hipótese alguma. Por isso que tem o cavalo amarelo, é a submissão total, e depois o cavalo preto, as trevas, que reinará no período, e a grande decepção da humanidade. Sexo, qualquer ser humano poderá agora ter sexo livre em praça pública. E aí nós temos a implantação do sistema da nova ordem mundial, meu prezado telespectador. A nova ordem mundial explode em todas as esferas. Mas quando Eliarro e Hanok ressuscitam, logo eles condenam e o mundo ficará em desespero. Durante a Terceira Guerra Mundial, existem 8 cidades que os homens irão se refugiar debaixo dela.
8 cidades. E uma das cidades está no Canadá. Um amigo meu pessoalmente visitou esta cidade. Tem supermercados, shoppings, praças, tem rios, tem piscinas, quadra de esportes. Esta cidade está coberta por uma camada de chumbo para que radiação não penetre. Como esta cidade, existe 8 nos Estados Unidos, está em Washington, na Rússia, em Japão tem uma e na Austrália. E no momento em que explodir esta nova ordem mundial, esta guerra, então os ricos da alta elite irão entrar dentro dessas cidades para se protegerem desta ação dos raios e da situação nuclear. Por isso que nos diz a Bíblia em Daniel 12 que haverá um tempo de desolação, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, os Chikuts. E em Daniel 12, versículo 11, nos mostra exatamente que quando diz: aqueles servos de Elohim que estiverem presos, que estiverem nas montanhas e que estiverem na montanha mais alta, porque o local de maior proteção no universo vai ser em um só lugar, Israel. E quando Eliarro e Hanoque, depois daqueles 3 anos e meio, depois daquele período dos 3 anos e meio, então acontece o que está escrito em Daniel 12, versículo 11, quando diz: e desde o tempo em que o contínuo Otamide for tirado, e posta a abominação desoladora, quando for colocado os Chikuts, haverá 1290 dias literais. Versículo 12 diz: bem-aventurado os que esperem, chega até 1335 dias, quando este 8º rei entrar no lugar santo, no Tamide, em Jerusalém, e ali exercer a sua autoridade. Quando os Chikuts for colocado e tirado da adoração, então teremos, prezados telespectadores, mais 1290 dias. São 1260 mais 30, dá 1290. Bem-aventurado os que chegam até 1335, 45 dias depois. Então acontece a voz do 7º Melahim. O 7º Melahim toca o seu chofar, e a sétima praga cai na terra. Os Chikutis caem na terra do Eterno, a abominação do Eterno cai sobre a terra. E então há um grande terremoto, e a cidade das nações se partem, a grande cidade, e o Eterno se lembra da grande Babilônia para dar a recompensa pelos seus atos. E lá dos céus, vindo do Oriente, da região de Jerusalém, do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequeníssima, aquela nuvem mais brilhante do que o sol, então começa a se aproximar da terra. Gradativamente, todos os chamais, os Melahins acompanham o Eterno de Israel, e emanentemente em forma de homem vem, e lá no chamai, no primeiro chamai, então ele volta, e bilhões de anjos de Melahins, e a terra começa a tremer. Sabe, querido, é 7 dias esta vinda, e ele vai chegar exatamente em um período de festa, exatamente em um período de Yom Kippur, para nos trazer o Dodi, vai nos trazer o Malhut Hashamai. O noivo trará então o reino dos céus. Por isso que nós cantamos Lecha Dodi Likrakala Venei Shabá Nekabilá. Venha o noivo ao encontro da noiva.
vem trazer o Shabá. Então, Yeshua, com seus bilhões de anjos, eles vêm cantando. Os mortos nesse espetáculo ressuscitam de todos os lados. Nós vemos mortos ressurgindo. Bilhões de mortos, milhões de mortos que morreram no Mashiach Yeshua ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, para encontrar o seu Senhor nos ares. Tomam agora os seus corpos, e agora com alegria. E os ímpios, oh que tristeza, meu prezado ouvinte, os ímpios, eles então se escondem nas cavernas, nas cidades que eles criaram. Apocalipse 6:14. E o céu retirou-se como livro, como se enrola. As ilhas foram removidas. E eles diziam: cai monte, cai a cidade em cima de nós. Escondei-nos da face daquele que está no trono. Porque vinda é a hora da sua vinda. Quem poderá subsistir? E agora Elohim vem sorrindo, com bilhões de melahins, de todos os chamais. É o dia da libertação do povo do Eterno. É o Yom Vel, o Shabá de Elohim, que a terra vai entrar em descanso de 1000 anos. E os justos são levados para o quinto Shamai, exatamente para o paraíso, para o Pardes, onde lá, na cidade Nova Jerusalém, que tem 3 portas em cada lado, compando 12 portas. Então justos vão examinar o Eterno, para ver as vidas que se perderam. Por que o meu nome, o seu nome não vai estar ali? Se o teu nome não vai estar ali, é porque eu quero saber se o Eterno foi justo. Então vamos olhar os nomes de cada um que se perderam, e vamos analisar durante 1000 anos, para ver se o Eterno Elohim é justo, é santo. E então a cidade desce logo depois, e os ímpios ressuscitam. O Sheol é lançado então no lago de fogo. E agora, prezados telespectadores, os justos vivem com seu Mashiach, e seremos mais íntimos do Eterno, mesmo muito mais do que os 24 anciões. E ele disse que então sentaremos no seu trono, assim como ele venceu, e eu assentei no meu trono. Acabou-se o pecado, acabou a transgressão da Torá, acabou a morte, acabou a angústia, acabou o sofrimento. Não mais existe sofrimento. O inferno, o Sheol, não mais existe. A segunda morte os tragou. Bem-aventurados aqueles que são chamados para esta boda, e o Eterno enxugará dos olhos toda lágrima, e eis que tudo se fará novo. Em nome de Yeshua, que o meu nome e o seu nome seja colocado no livro dele, em teu nome, Yeshua.